Hello everybody. Welcome again to Fostering Lingua. Today's topic is something very interesting. Uma das perguntas muito comuns que acontece nas minhas aulas, que é sobre quão rápido eu vou ficar fluente, deriva da questão de eu quero aprender mais palavras, eu quero aprender mais, eu quero falar mais palavras. Então hoje eu quero responder essa pergunta sobre como aprender mais vocabulário e qual é o método de se fazer esse tipo de coisa. Então vamos começar falando sobre o ponto mais específico, que é o ponto sobre como é que se aprende vocabulário, mas eu quero dar um estudo de caso para vocês no início. Essa notícia que eu estou colocando aqui no PowerPoint é uma notícia de 2015, foi publicada no NPR, National Public Radio, dos Estados Unidos. O vencedor do Soletrando, da França, não sabia falar francês. E ele foi dar entrevista, na verdade ele ganhou, né, a competição, mas na hora da entrevista ele não pôde fazer a entrevista porque ele não sabia falar francês. Como é que uma pessoa que tem o vocabulário, ganha, né, o concurso de soletrando do país nacional, não consegue falar francês? A questão é que vocabulário, quantidade de vocabulário e produção de frases não estão ligados intrinsecamente. Claro que um depende do outro, mas as questões aqui não são intrínsecas um em relação ao outro. Decorar palavras não é saber falar frases. É importante, mas não é o ponto principal. Bom, sobre aprender palavras. Muitas pessoas, e eu gosto de dar aula para adultos, meus alunos são todos adultos, eu não dou aula para criança nos meus cursos particulares. Se você quiser fazer o curso particular comigo, você pode me mandar um e-mail aí no fosteringlingua.gmail.com ou você pode me contactar no meu Instagram, que está aí linkado embaixo na descrição do vídeo, né? Crianças conseguem aprender por dia cerca de 6 a 10 palavras tranquilamente. É o que acontece na vida da criança. Ela vai para a escola e ela está aprendendo muito vocabulário. O ponto mais importante aqui da criança, pelo cérebro ser muito plástico e ter capacidade de ter muita informação nova, é que ela consegue reter a palavra rapidamente, com pouca exposição. Então a criança pode aprender 6 a 10 palavras por dia, reter a palavra dentro do cérebro e usá-la frequentemente. À medida que nós vamos crescendo, nós vamos aumentando o nosso vocabulário, é certo. Chega numa idade onde o cérebro está menos plástico, nós estamos falando aqui na idade de 20 anos, o cérebro começa a assentar o jeito que ele existe, né? Esse é o jeito que ele é para ser. E um adulto consegue aprender por volta de uma a duas palavras novas por dia com pouca retenção ainda. Não é uma retenção muito comum, retenção muito difícil. Depois de 60, 70 anos, então, é ainda mais difícil reter palavras, reter o significado de uma palavra nova. A gente pode dar uma surrupiada, dar uma mudada nesse processo, mas a retenção ainda é baixa. Qual que é o jeito mais comum de fazer uma mudada nesse processo? Ou seja, o ponto principal aqui nesse vídeo, né? Como é que eu, como adulto, consigo aprender mais vocabulário em inglês? Consigo ter muito vocabulário sendo aprendido? O principal ponto é, para aprender um novo vocabulário, aprender palavras em contexto. Repetir essas palavras que você aprendeu em contexto em outro contexto. Se você aprender uma lista de palavras, aqui estão as cores, aprenda a lista das cores. Você não vai conseguir reter as cores por muito tempo, no outro dia ou no outro dia vai esquecer, porque você aprendeu uma lista e elas não têm significado entre elas. O que é importante é entendê-las dentro de um contexto. Repeti-las num outro contexto, melhor ainda, você vai conseguir fazer isso, entender a palavra em várias formas diferentes, vários cenários diferentes. Eu vou colocar aqui um vídeo aqui no card que tem a ver com essa questão de aprender a palavra específica, como chutar a palavra, como entender o significado de uma palavra, através do método da estrutura funcionalista da língua. Você também pode criar o Golden Book Method. Você pode procurar isso na internet, Golden Book Method. É um método de retenção, estilo Anki, um aplicativo que também é esse tipo de ideia, é repetição espaçada. Você pode manter um Word Journal também, né? Um jornal, né? Um diário das palavras que você aprendeu hoje. Passa alguns dias, você repete as palavras que você aprendeu e as que você já lembrava de antes. That's it. Write. É engraçado, mas em línguas as pessoas não querem escrever. Eu até não entendo por quê. Ah, escrever é chato? Sim. Escrever enche o saco? Sim. Porém, escrever é o que vai reter muito mais a memória. Se você só falar, eu quero só falar, eu quero só falar, eu quero só ouvir. Vai ajudar? Vai. Mas na hora de reter a palavra especificamente, you have to write.
Muscle memory, motor memory, ou seja, memória muscular, é muito importante. Por exemplo, você aprendeu a andar de bicicleta, primeiro conscientemente, depois inconscientemente. A memória muscular ajuda você a fazer isso sem ter que pensar muito. Mesma coisa acontece com muscle memory de escrever a palavra. Quanto mais você escreve a palavra, mais muscle memory você vai ter. Essa palavra vai parar de ser muito a partir do pensamento e ela vai ficar inconscientemente gravada no seu corpo. Então, escreva a palavra de vários contextos, sempre ao invés de lista, tentar fazer em contextos, como eu disse, né? Aliás, falando sobre contextos, esse aqui é o meu método. Eu escrevi os livros que eu dou no meu curso a partir da estrutura funcionalista, é uma escola de gramática, e o método que eu gosto de fazer para mim, e também tento fazer dentro das minhas aulas a partir desse modelo, é assim: eu pego as palavras, uso elas de forma funcional dentro das frases, ou seja, a partir da função que ela tem. Eu uso a mesma palavra em contexto diferente. Vamos pegar aqui a palavra apple. Apple pode ser maçã. Apple, por exemplo, I apple the pie. Apple como verbo, putz, a Apple como verbo não faz sentido, mas eu coloco maçã. Então você vê a palavra em outros contextos. Você começa a interar a palavra de uma forma mais orgânica do que uma forma de decorar. Outra forma é que eu testo essa palavra que eu estou fazendo em websites, né, sites de tradução. O que eu mais faço hoje, que hoje eu aprendo o chinês, eu pego a palavra X, por exemplo, Tsai, é uma palavra em chinês, eu pego ela e começo a colocar em vários lugares, para ver se ela funciona do mesmo jeito, se ela muda ou não. Então, essa é uma das principais formas que eu faço para conseguir reter o vocabulário e aprender mais. Se você quer aprender mais vocabulário como adulto, primeira coisa, escreva. Segunda coisa, escreva em contexto. Terceiro, teste o que você acabou de fazer. Se você quer aprender mais rápido, você pode fazer o curso comigo. Meu curso não é online, não é um curso gravado, é um curso presencial, ao vivo, presencial, ao vivo, assim, na internet. Se você quiser me contactar, a gente pode fazer o curso assim. Guys, thank you. See you another time. Bye bye.